e eu trago boas notícias, notícias preocupantes, e acho que a gente precisa ampliar o nosso horizonte de futuro. Só um minutinho que eu vou tirar a Francine daqui. Não sei como eu tiro você daqui, Fran. Agora sim, pronto. Agora deu certo. Temos boas notícias, notícias preocupantes, alertas. Temos bastante desafio para 2030. O que eu queria começar dizendo é que 2030 não é mais futuro, eu vou falar disso hoje um pouquinho. E a gente tem sempre muita curiosidade. Então, eu sei que muitas pessoas que já nos escutam aqui sabem que eu não gosto de previsão de futuro, e eu acho que prever o futuro é sempre muito perigoso, porque isso não é possível. Então, eu hoje não vou falar de previsão de futuro, eu vou falar, sim, dos assuntos que eu vi nas últimas 2 semanas, nos maiores eventos globais, com muitos futuristas, da Associação Profissional de Futuristas, e da Finlândia, que eu costumo participar todo ano. E eu vou tentar dar um resumo aqui daquilo que eu vi, para que você possa entrar em contato com todos os sinais de mudança que estão vindo por aí e possa fazer algo diferente com o seu presente. A gente olha para o futuro, obviamente, para poder agir diferente no presente. Então, eu vou começar o nosso tema de hoje, que é como será 2030. Vamos lá. Compartilhar minha tela. E vamos às notícias que nos esperam, nos desafios, para os desafios que nos esperam para o próximo semestre. A gente está terminando esse primeiro semestre, está numa época pós-pandemia. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela compartilhada, ela agora está em tela cheia. Então, se tiver alguma coisa aqui que não estiver funcionando, eu vou pedir só para a Francine me avisar no chat, para que eu possa mudar. Então, vamos falar de 2030, mas vamos falar do mundo como ele está hoje. O Zoom fez muitas modificações aqui, estamos com muitos comandos novos, então a mente demora um pouco para reconhecer. Isso é muito bom, porque a nossa mente tem muita dificuldade de lidar com o desconhecido, e ela fica viciada, e quando tem alguma mudança, a gente tem muita dificuldade. E a grande realidade é que, desde 2020, na entrada do século XXI, a gente vem tendo muitos desafios, as condições mudam o tempo todo, e é por isso que profissionais como eu, profissionais de futuro, são ativados para que a gente possa entender a mudança e criar respostas para tudo que está acontecendo com o mínimo colapso possível, se é que isso é possível. Então, vou começar a falar um pouquinho sobre o cenário global, o que foi discutido nesses 2 eventos que eu participei, e como é que isso tem a ver com o nosso dia a dia, o que isso tem a ver com todas as pautas de futuros que estão por aí. Então, primeiro, eu só queria dizer para quem não nos conhece, nós somos uma empresa expert em Futures Studies e Foresight. O futuro, o futurismo, as pessoas usam o termo futurismo, mas esse não é um termo adequado para falar de estudo de futuro, que é uma disciplina acadêmica. Foresight é quando a gente usa isso dentro do ambiente estratégico de negócios, de governo, de sociedade. E mais do que nunca a gente precisa de pragmatismo para lidar com tanta mudança, para lidar com condições que mudam o tempo todo, com eventos grandiosos como pandemia, como uma guerra, para que a gente entenda as consequências e possa realmente responder e se preparar para tudo isso de uma forma estruturada. Nós falamos de futuro desde 2012, vou falar rapidamente quem somos para que você entenda quanto é importante falar de futuro e o tema que eu estou trazendo aqui hoje. Foresight é a arte de pensar no longo prazo, tem gente falando de futuro de 3 anos, o futuro tem no mínimo de 10 anos em diante. O futuro menor do que esse tempo, do que esse horizonte, ele é um futuro operacional, um futuro estratégico,
mas ele não é futuro de fato. E o Foresight olha para o longo prazo, para que a gente saiba melhor o que fazer no curto prazo, primeiro para responder, segundo, para poder moldar diferente o futuro que a gente quer. A maioria das pessoas não querem falar de futuro, em números 87%. E nessa última semana a gente também debateu um pouco por que as pessoas têm tanto medo de falar do futuro ou ainda são tão despreparadas para falar do futuro. Muita gente tem dificuldade de lidar com o desconhecido, muita mente não consegue lidar com a falta de resposta ou com a imprevisibilidade. As pessoas têm medo de se verem envelhecidas ou de se verem doentes ou de achar, de projetarem alguma coisa onde elas podem não estar presentes. E o futuro é sempre muito dramático, utópico, distópico. Agora a gente fala em possitopia, que é uma mistura um pouco maior. Ou ele é muito frio, ou ele é muito quente, ou a gente vai morrer de calor, ou então tudo é frio, cheio de robô. E esses são futuros colonizados, fabricados e que nos dão medo. Então, as pessoas não querem olhar para o longo prazo, porque elas não sabem como lidar com isso, elas voltam para o curto prazo e acabam errando muito na estratégia, porque o futuro não se olha do presente. A gente explora o futuro para depois voltar para o presente e, com descobertas novas, fazer algo diferente. Então, mais do que nunca, em 2022, a visão de longo prazo é necessária, porque o curto prazismo tem seus dias contados. A gente está sendo cobrado pelas nossas atitudes dos últimos 50 anos, em todos os termos, sustentabilidade, diversidade, agilidade, o antropoceno, enfim. E, obviamente, a gente pode mandar melhor nos próximos 50 anos se a gente conseguir lidar com esse futuro que é tão transformacional e é uma época sem precedentes no globo terrestre. Então, a gente não tem referência, a gente não tem melhores práticas, a gente não tem resposta e a gente está vivendo realmente uma mudança revolucionária de era. O nosso time é um time super qualificado em metodologias de futuros, então a gente não faz jornalismo de futuro, nem narrativa de futuro, a gente trabalha com método, nós somos conectados a escolas globais, e a gente fala o glossário do Foresight de Future Studies, então eu vou tentar compartilhar hoje um pouquinho do que eu vi nas mais de 70 palestras e na conferência da Finlândia na última semana. Eu sou uma polímata, eu fui professora, eu sou empreendedora desde que eu nasci, estou na minha 5ª carreira, eu já fui executiva, trabalho com conselho, com estratégia, com liderança, fui especialista em comportamento humano e agora estou futurista profissional. Também faço muita consultoria estratégica de negócio e eu estou um pouco surpresa, vou contar hoje para vocês o que eu tenho visto nas empresas. A gestão de mudança é algo que todo mundo precisa aprender a fazer, porque a mudança não se faz num clique, numa mágica, ou então numa palestra ou num discurso. E o ser humano, ele está em desenvolvimento constante. Temos um grande apagão de liderança, que ainda está muito no comando do controle, e eu acho que a cultura do novo mundo tem a ver com neo-humanismo e biocentrismo, que significam que não pode mais haver diferença entre seres humanos e entre os seres humanos e as demais espécies. A gente precisa viver em harmonia. E biocentrismo é aquilo que privilegia qualquer tipo de vida no centro de qualquer debate, acima de qualquer outro assunto, meta, lucro, economia, enfim. Faço parte de 3 grandes grupos de futuristas globais, o que me dá bastante orgulho. Viajei nas melhores escolas do mundo para entender um pouco como se olha para o futuro e a gente está trazendo isso para o português. Esse é meu time, Vinícius, que é nosso Head de Foresight, Janaína, Comunicação e Reputação, Francine, que é nossa Business Manager, e Eduardo Catai, que é nosso comercial e nosso designer. Então, é um time super legal. E eu queria agora, então, começar o nosso tema 2030, lembrando que cada futurista tem um nicho especial. Muitos são focados em tecnologia, outros são focados em educação, outros fazem trabalhos governamentais. O nosso foco principal aqui na W Futurismo são empresas, negócios e a força de trabalho que precisa se adaptar do presente para o futuro. Quando a gente fala em Foresight nas empresas, já que a gente vai falar de 2030, é a versão moderna da estratégia. O planejamento estratégico tradicional funcionou,
mais ou menos, porque eu vi a maioria dos planejamentos muito complicados para serem executados na prática, e eu acho que agora ele não traz mais as respostas que os negócios precisam. E os executivos foram muito treinados para o curto prazo, então está faltando ingrediente para que a gente possa pensar mais longe, trazer visões mais ambiciosas, mais robustas, que não tenham os clichês de sempre, e possa voltar para o presente para ir para o futuro em saltos. As consultorias que estão por aí pelo mundo fazem um estudo de quem realmente olha para o futuro, e a média de crescimento é 200%, a média de lucro a mais é 33%, então olhar para o futuro, inclusive, dá dinheiro. E os cases nacionais em época de pandemia, que a W aplicou, tem uma média de 14,5% a mais de faturamento. Então, quando a gente fala de futuro, a gente está falando também de lucro. A gente está falando também de crescimento, mas como consequência, não como meta principal. Então, vamos ao nosso binóculo de 2030. Obviamente, para falar de 2030, eu preciso trazer todos os assuntos que estão fervendo aqui em 2022. E muita gente ainda continua falando de 2030, porque esse foi um projeto iniciado em 2020, 2019, 2017, 2016, quando foi anunciada a quarta revolução industrial, e 2030 agora está há 7 anos e meio, e muita visão, obviamente, não vai acontecer, porque ela foi mal planejada, e aí a gente não tem um tempo hábil cronológico para fazer isso acontecer. Então, para eu falar de futuro, eu preciso falar um pouquinho do passado e do presente, e eu joguei aqui uma linha do tempo, mostrando que toda essa revolução já começou lá em 2007, e que as tecnologias que estão por aí não são novidade, elas apenas estão em convergência e combinatoriedade, elas já têm fim, elas já estão indo para uma convergência final para que surjam outras coisas, e de 2010 até 2020, a gente vinha numa toada um pouco mais lenta de transformação, até que a revolução foi anunciada e a gente começou um atropelo, uma aceleração, que nos levou para um ambiente completamente caótico e talvez esquizofrênico até 2019, onde muito crescimento não tinha nada de sustentável, e em 2020 nós tivemos a visita da pandemia, a surpresa da pandemia, que pegou muita gente despreparada, especialmente quem não olha para fora da sua janela, e mudou radicalmente a condição do nosso mundo, a condição de negócios, e quem costuma olhar para os sinais de mudança conseguiu contornar a pandemia com um pouquinho mais de agilidade. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê alguns aprendizados, isso no glossário do Foresight a gente chama de hindsights. A gente não olha para trás para então olhar para frente, a gente olha para trás apenas para aprender. Quando eu olho para 2030, eu tenho projeções e possibilidades e hipóteses que podem acontecer até lá. Isso se chama foresight, isso é feito através de método. E quando eu volto para 2022, que é onde a gente está agora, eu tenho, a partir dos meus aprendizados e a partir das projeções que eu fiz, alguns insights, algumas ideias novas que eu posso transformar em ação agora, que vão me trazer 2 grandes ganhos, que é me preparar melhor para esse futuro que está vindo, influenciá-lo e acelerá-lo, e, obviamente, trazer uma resposta mais rápida com o meu negócio ou com o meu serviço para o mercado que está aí cheio de demanda. Eu vou falar um pouco do cenário de 2022, para então a gente poder olhar um pouco para frente, porque sem isso, o 2030 não vai fazer nenhum sentido. Então, os grandes temas atuais do cenário global, eles são os mesmos, independente do continente que está discutindo esses temas. A dor do mundo é a mesma, a filosofia está mudando, a cultura está mudando, a demanda está mudando. Não existe um único país do mundo que não tenha os seus desafios, que não tenha os seus dilemas. Alguns estão mais preparados para esse futuro, outros estão completamente despreparados, mas existem temas comuns e é por isso que a gente une a comunidade de futuristas para que a gente entenda quais são os principais temas do presente que podem definir algumas coisas no futuro, ou pelo menos nos mostrar alguns sinais de futuro. O primeiro grande tema que abriu a Convenção da Finlândia
foi a crise social do planeta. A gente está vivendo a maior crise de todos os tempos, em todos os sentidos, e as pessoas estão negando a crise, não estão querendo falar dessa crise, estão querendo contornar com curto prazismo, com imediatismo e muitas vezes com superficialidade, e a gente vai ter muitos anos aí de desafio, pelo menos 20, 25, de desafio, de questões, de transformações, de crises de todas as ordens, e é bom que a gente debata esse assunto para que a gente possa, sim, incluí-lo no nosso presente e não brincar de avestruz, fingindo que a vida está ótima, que é uma fase que vai passar, inclusive que a pandemia já passou, ela ainda não passou, e a gente tem coisas muito sérias vindo por aí que podem complicar muito a nossa vida se a gente simplesmente ignorar os sinais. Então, estamos na maior crise global planetária já vivida em todos os tempos. O segundo grande assunto é o aviso que vem sendo dado em função da guerra da Ucrânia, da grande crise de alimentos que a gente pode ter no ano que vem, que pode ser uma verdadeira catástrofe. A ONU vem dizendo que, como resultado da guerra da Ucrânia, a gente pode ter uma verdadeira crise de alimentos, crise de custo de vida, catástrofe alimentar. Se a guerra se alongar muito mais tempo, isso já não é mais uma hipótese, isso expõe continentes como a África bastante, e isso exige medidas de todos os países, inclusive financeiras, urgentes, completamente urgentes e emergentes. A crise em si, ela não é evitável mais, mas se a gente não agir agora, talvez ela seja uma grande catástrofe no ano que vem, junto com todas as outras coisas, outros recursos e insumos que podem faltar. Além disso, debatemos muito os resultados da digitalização do mundo. O mundo, sim, está digital, ele está híbrido, a gente tem muita patologia, especialmente entre os jovens, depressão, fuga da escola, burnout entre os executivos, ou entre os trabalhadores, ou inclusive na escola. Então, a gente tem um resultado da digitalização mostrando que nós ficamos tech demais e nos afastamos muito da natureza e da natureza humana, social inclusive. Junto com a digitalização também veio a pandemia, que nos isolou de uma certa forma, as pessoas estão se ressocializando, mas os resultados principais da digitalização têm a ver com saúde mental, saúde física, saúde intelectual, e o quanto os nossos ambientes de trabalho ficaram frios e ficaram distantes daquilo que o ser humano precisa muito, que é o contato com a natureza. Então, a gente vai ter que incluir dentro dos ambientes digitais ou dentro das nossas casas, dos home offices, sim, um pouquinho mais de verde, que já ativa o nosso sistema parasimpático, mesmo que seja num painel. Isso foi muito interessante, que são os próximos ambientes de trabalho, depois de 2023, provavelmente, o quanto isso já faz diferença em quem está trabalhando, e a gente vai ter que repensar os espaços de trabalho, porque a desconexão com a natureza ela é extremamente nociva para o ser humano. Peter Schwartz, que é um mestre da visão de longo prazo, the long view term, ele é uma pessoa de muita experiência. Ele ajudou filmes em Hollywood como Minority Report, com o Tom Cruise. E ele nos trouxe muitos perigos da próxima década, eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Ele olha para o longo prazo há muito tempo e ele vê inúmeras situações de desequilíbrio, de perigo, inclusive no uso da tecnologia, no uso do metaverso, na energia que precisa agora de uma troca rápida, nas consequências dessa guerra, nas consequências da pandemia, na forma como a economia está se mexendo pelo mundo. E segundo Peter Schwartz, ele disse que a próxima década é cheia de perigos para o ser humano de todas as naturezas e que a gente precisa ficar muito atento para não plantar problema e depois colher muito mais problema que a gente precisa.
A integração do homem com a natureza também está voltando muito. A gente tem uma previsão de 65% das pessoas saírem de grandes centros urbanos e voltarem para a natureza, e a gente vê agora uma migração para os interiores, que é sim uma volta à vida orgânica, não ao passado. E aqui a gente também tem uma exploração nova do interior completamente desordenada, completamente sem cuidado. Então, é muito bonito ter um hotel, ou então ter um marketplace, ou ter uma pousada num lugar do interior que até então não era tão relevante, e agora as pessoas estão migrando para esses lugares para voltar para perto da natureza, mas a exploração dos lugares que estão fora das grandes metrópoles também precisa de bastante cuidado, senão a gente repete e faz mais do mesmo. Então, eu vejo que nas cidades do interior o crescimento também está acontecendo desordenado, não tem compostagem de lixo, não tem um sistema de esgoto proporcional ao crescimento da cidade, não tem estacionamento, não tem mobilidade. Então, não adianta a gente transferir das grandes cidades para o interior tudo aquilo que a gente já fez errado nas grandes cidades, que estão levando elas para o caos absoluto. O futuro é verde. Em todas as salas que eu participei, não foram poucas, eu posso resumir que sustentabilidade, vida sustentável, lucro sustentável, negócios sustentáveis, esteve em todos os painéis, em todas as palestras, em todos os debates. O futuro é verde, o nosso movimento nos próximos 20 anos precisa ser verde, que significa consertar o que a gente fez, restaurar o que a gente estragou e começar a fazer alguma coisa diferente. Então, todo o dinheiro do mundo deve ir para a energia renovável e para todos os temas de sustentabilidade, porque sem isso não temos nada, não existe negócio sem isso, não existe prosperidade, não existe abundância, não existe nenhum poder se a gente não retomar a nossa harmonia com a natureza, e se a gente não brecar aquilo que foi acordado lá atrás em relação à emissão de CO2, a descarbonização, para evitar o aumento de temperatura no nosso planeta. Não quero falar de aquecimento solar, porque não é esse o termo correto, aquecimento do planeta não é bem esse o termo correto, mas tudo é verde, inclusive o trabalho. Então, a nossa forma de viver do futuro é verde, o nosso trabalho precisa ser verde, ou seja, sustentável. A gente precisa tomar cuidado com tudo que a gente faz, desde o copo que a gente usa para tomar um cafezinho, ao lixo que a gente descarta, muitas vezes sem separação, sem cuidado, ao uso da energia, ao uso da água, e o setor de energia renovável, o setor de agronegócio regenerativo, de agricultura urbana, é onde vão aparecer as maiores oportunidades de trabalho dos próximos 20 anos. Então, a gente vê agora, não para 2030, mas um pouco mais para frente, daqui até um pouco mais para frente, um movimento completamente verde ligado a tudo que é sustentável, e aqui existem inúmeras oportunidades de negócio, de investimento, de trabalho, e aqui nesse futuro verde também está incluso toda a medicina que traz para o ser humano um pouco mais de bem-estar e que respeita o direito dos animais, que acolhe animais, enfim, então esse é um termo bastante complexo, bastante amplo. Além disso, a diversidade é um tema que também, essa diferença de gênero, raça, intelecto, a diversidade é diferente da inclusão. Diversidade significa pessoas completamente diferentes em termos de cultura, de referência, de pensamento, de cor, raça, sexo, enfim. E a inclusão significa dar voz para todas as pessoas da mesma forma. Não é uma composição colorida, ou então uma composição onde tem mulheres e homens. A diversidade vai muito além disso, e a diversidade chegou para ficar. Ela é um tema do presente e uma condição para que a gente vá para o futuro. Também falamos muito do colapso corporativo, e a gente vê que em 2007 a gente achava que nos próximos 7 anos as grandes empresas iriam colapsar, tanto que surgiu lá um mantra que Davis abatem Golias daqui para frente. Então a gente vê que pequenos negócios estão realmente disruptando grandes empresas, e a gente vê que
O colapso nas corporações é gigante, existe uma falta de visão, então existe uma visão de curto prazo demais, uma visão mal construída, não em todas, mas em muitas empresas. Existem pessoas tomando decisão com o mindset do passado, incluindo os conselhos. Existem áreas que estão confusas, que querem tudo e não sabem exatamente o que querem. E quando uma empresa tem uma direção confusa, toda resposta que ela dá para a sua diretoria e para o mercado acaba sendo confusa, e isso muitas vezes faz com que talentos migrem, saiam, novos talentos não queiram entrar, porque a força de trabalho agora quer trabalhar e ser feliz ao mesmo tempo, quer trabalhar em empresas que sabem muito bem para onde estão indo, e empresas que têm ambientes saudáveis, então ninguém mais está afim de ambientes esquizofrênicos. E a gente está vendo aqui na W também, dia após dia, independente da localização, do segmento, da área. Eu acho que, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu nunca vi as empresas tão perdidas em seus problemas, em suas necessidades, em suas estratégias, em como elas deveriam andar para frente. E muitas vezes o discurso é lindo, mas quando a gente entra lá, está confuso. E quando a gente está dentro de um ambiente confuso, a gente consegue andar em círculo, mas não consegue andar para frente. E eu acho que uma das grandes dores das empresas é a perda de gente. As pessoas estão saindo massivamente porque elas querem ser livres no seu trabalho, elas querem empreender, ou elas querem ir para empresas mais saudáveis. E a gente sabe que enquanto algumas empresas colapsam, outras começam a crescer, e as que estão crescendo são as empresas que têm uma cultura mais saudável, que têm uma liderança com mais clareza, que fazem a lição de casa de passado, presente e futuro, e que têm realmente uma ambição social que faz sentido para aquelas pessoas, que não é só resultado, meta, meta, meta. Um outro tema bastante recorrente foram as cidades, que precisam ser inteligentes com IoT, com inteligência artificial, uma série de coisas, mas que precisam ser sustentáveis. E a gente sabe que um dos grandes problemas das cidades é a mobilidade, é o uso do lixo, é o uso de resíduo, é a forma como a gente recicla as coisas e o uso dos espaços, que a gente está vendo que tem muito espaço vazio que precisa ser reutilizado de uma outra forma. E as cidades do futuro são uma grande preocupação, porque os grandes centros, eles podem colapsar num curto espaço de tempo, já estão. A gente vê grandes cidades com falta de segurança, com um ar totalmente inadequado, com problemas de água, com problemas de acesso a esgoto. Então, isso pós-pandemia e isso pós-cenário de guerra pode piorar, e as cidades do futuro precisam ser sustentáveis e inteligentes. E a gente precisa de menos pessoas nesses grandes centros urbanos, porque eles já estão ficando insuportáveis. O fim do curto prazo, então, pensar no curto prazo não está com nada, isso é só operacional. Quando você pensa apenas no curto prazo e vai vivendo dia após dia, você não tem horizonte, você não está de fato engajado com nada e você vai junto com todo mundo e você não tem um objetivo claro, portanto, a chance de se destacar é muito pequena. As empresas também, os executivos são muito criados para o curto prazo e eu acho que a gente precisa alongar um pouco esse pensamento. Esses dias eu ouvi alguém dizer que se faz foresight para 2 anos. Não, é verdade, não se faz foresight para 2 anos. Você precisa fazer um foresight de longo prazo para voltar e saber o que você vai fazer nos próximos 2 anos. A instabilidade e a incerteza são recursos para nós futuristas, para que a gente explore todas as hipóteses. E o curto prazo hoje já se mostrou estrategicamente um erro. Então, se você só pensa no que você tem para fazer hoje ou amanhã, você não tem direção nenhuma, é como um avião que não tem plano de voo. Futuro pessoal também se falou muito, porque a gente sabe que uma das competências daqui até 2030, dessa década, é agency, que é o autogerenciamento. Você é responsável pela sua carreira, você é responsável pela sua vida, você é responsável pelo seu recurso financeiro, pelo seu investimento, pela sua propriedade intelectual. E as crianças estão aprendendo já desde pequenas a analisar, a tomar decisão e a se responsabilizar
por aquilo que elas fazem. Então, o futuro pessoal voltou para a mão de cada um de nós. Agora, com a Web3, você vai cuidar da sua marca, ainda bem. Então, isso exige um outro tipo de comportamento. Não dá mais para a gente ficar reclamando de governo, de economia, de cidade, do pai e da mãe, sei lá de quem mais que a gente arruma de bengala, para que a gente não se aproprie da nossa vida e não desenhe o nosso projeto pessoal, profissional e não trabalhe todos os dias para fazer isso. O Foresight também é usado para futuro pessoal, ele usa outras técnicas também, mas as pessoas falaram muito também de quanto poder de criar um futuro melhor está com cada um de nós. Assuntos muito polêmicos, né? Biotecnologia, hackeando a nossa memória, editando o nosso gene, cadê a ética, quem está no controle, como é que ficam com os países que não respeitam a linha vermelha da ética, como a China, por exemplo, até onde pode ir a biotecnologia. De um lado, ela vai proporcionar muita coisa para os seres humanos que até então era impensável. Do outro lado, a gente precisa entender um pouquinho como que o lado sombra vai fazer uso disso para que a gente não fique criando futuros esquisitos. A regeneração do planeta, o quanto é importante agora, talvez seja a pauta mais importante daqui até 2030. Como que a gente vai restaurar o nosso mundo e continuar nos alimentando, tendo negócios, lucrando? A gente precisa fazer uma grande troca e a gente tem alguns períodos de escassez antes de chegar na abundância, a gente já sabia disso. Então, essa escassez de emprego, é porque o emprego está mudando de forma, não é só por causa da pandemia, do governo. Isso que está acontecendo na economia não é por causa da pandemia apenas ou por causa da guerra na Ucrânia, era previsto um crescimento mais lento. O mundo está desglobalizando agora, a gente está localizando as coisas um pouco mais, isso muda tudo. Mas não, eu já falei isso no início de 2021. A pauta mais importante da próxima década é a regeneração do nosso planeta. Se a gente não tratar da mudança climática, não tratar das fontes de energia, nós, seres humanos, não temos futuro. Nossos filhos não têm futuro. Nossos netos não têm futuro. Nossos descendentes não têm futuro. E talvez isso seja uma grande vergonha para a nossa geração. Saúde e bem-estar, depois da pandemia, sem dúvida alguma. Eu ouvi uma palestra muito interessante da Organização Mundial da Saúde, com a fonte mesmo de dados, números, o que eles fizeram, o que eles aprenderam. E a saúde e bem-estar das pessoas está também no topo da lista. A gente viu inúmeros vulneráveis durante essa pandemia, e os governos estão, sim, muito preocupados com isso, e a gente não pode mais achar que a nossa vida é boa, enquanto muita gente não tem nem acesso à água potável, não teve álcool gel para limpar a mão durante a pandemia, não teve sabonete, quer dizer, não dá. Então, saúde e bem-estar continuam sendo uma preocupação. A saúde mental é uma grande preocupação pós-pandemia. A gente teve aí muito colapso, muita depressão, muito burnout, e a gente sim tem uma onda de doenças mentais vindo aí que causam preocupação no mundo inteiro. Metaverso, NFT, esses assuntos todos também aparecem, mas a grande preocupação nossa é que o metaverso está entrando sem nenhuma regulamentação adequada, e ele vai entrar e está tudo bem. Agora a gente já viu que o metaverso está servindo de palco para cometer crimes, então também já era previsto. Mas no futuro, como será o metaverso? E essa é uma discussão que eu acompanhei com o Instituto de Copenhague, que também faz um trabalho magnífico em termos de estudo de futuro. E eles mostraram que talvez no futuro o metaverso possa ser descentralizado, controlado por pequenos grandes grupos, controlado por um grande grupo, controlado por vários grandes grupos muito poderosos. Então, a gente já está olhando qual é a jornada do metaverso daqui para frente e como a gente vai cuidar para que isso não se torne uma nova doença, para que isso não se torne uma nova tecnologia descontrolada, mas sem dúvida o metaverso está aí, ele ainda vai ter muitos desdobramentos.
E por que que a gente fala de futuro se o bom mesmo é viver o presente? Eu queria desmistificar isso um pouco. Eu valorizo muito o presente, mas eu valorizo também a competência presença. Eu fiz 5 certificações de coaching há muitos anos atrás, e uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode ter é presença. É não estar ligada no passado nem no futuro, porque o passado passou e o futuro ainda não chegou. É estar no momento presente, com toda a sua energia, com toda a sua atenção. Essa é uma grande competência desse mundo barulhento. E esse mundo barulhento está aumentando demais o nosso nível de ansiedade. E pessoas ansiosas não raciocinam com clareza. Então, a gente olha para o futuro para entender, porque é só para lá que a gente vai. A gente não tem como ficar no presente, nem como voltar para o passado. A gente olha para o futuro, sim, para ver que movimentos ele está emanando, que sinais ele está emanando, para que a gente volte para o presente, que é só o que a gente tem na mão, para experimentar alguma coisa que influencia esse futuro, que pode mudar esse futuro. E as pessoas têm muita dificuldade de entender que aquilo que nós fazemos hoje, o resultado vai aparecer no longo prazo. Aquilo que você vai colher no longo prazo está sendo começado hoje. Então, coletivamente, sistemicamente, a gente não faz esse cálculo. A gente quer mudar as coisas de uma hora para outra. A gente quer corrigir as coisas de uma hora para outra. E a gente sabe que o grande barco da vida, ele navega como um transatlântico. Você precisa fazer um movimento aqui para que o navio possa ancorar lá. Então, a gente precisa olhar para o futuro para poder explorar tudo que talvez possa ser e com essas descobertas voltar para o presente e agir na nossa experiência do presente, que é a única coisa que a gente tem de real. Então, eu gosto de fazer essa conexão porque tem muita gente querendo preservar o passado, isso é nostalgia. O passado já passou, a gente tem que honrar e a gente precisa andar para frente. Tem muita gente não querendo olhar para nada, a não ser viver o presente. E essas pessoas acabam criando uma vida muito mediana. A gente olha para o futuro de diferentes horizontes para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo à nossa volta e para que a gente possa conectar o futuro com o presente. Então, se você não tem método para conectar o futuro com o presente, é melhor não olhar para o futuro, porque você só vai ficar ansioso. Então, eu vejo muitas vezes nas minhas palestra é uma palestra de 40 minutos, com perguntas, ela não gera mudanças, ela não tem inúmeras respostas, mas ela é provocativa. E as pessoas querem sair dali com coisas prontas a fazer, e isso não existe. Então, o futuro está diretamente conectado com o nosso presente, ele não é uma continuidade lógica do nosso presente, e a gente precisa ser capaz de explorá-lo para voltar para cá e começar a construir aquilo que a gente realmente deseja a partir de agora, e para que a gente possa lidar com aquilo que a gente não controla também já a partir de agora. Radar de tendências. Quando a gente fala de 2030, eu queria dizer para vocês que eu detesto radar de tendências, eu acho que o radar não é de tendências. O radar de verdade de um futurista, ele mostra os movimentos que estão acontecendo no mundo agora. Então, para você saber o que é uma tendência, você precisa pegar os movimentos, rastrear, estudar o padrão e trazer como hipótese. Tendência é sempre uma hipótese. Então, para um futurista, tem coisas que são pequenas ondas que não são de fato tendências. Tem coisas que são tendências que já estão manifestadas e que já estão acontecendo. Vou dar um exemplo. Homeworking, trabalho de casa, isso não é uma tendência. Isso já é um mega shift na nossa linguagem. Isso não é tendência, isso já foi a tendência, já aconteceu. Então, por exemplo, carros elétricos como predominante na indústria automobilística. Isso é uma mega tendência que vai acontecer independente do tempo. Agora a Ucrânia está em guerra com a Rússia, então a fonte de energia, talvez, para o carro elétrico demore um pouquinho. Isso não significa que a gente vai voltar para trás e que o carro elétrico não vai acontecer. A gente tem uma intercorrência no meio disso e a rota para o futuro acaba acontecendo. Por que eu trouxe esse radar aqui? Porque muita gente acha que a gente consegue falar de 2030 apenas olhando tendências. As tendências sempre são feitas por um grupo ou por um instituto de pesquisa, e elas também podem tendenciar
a nossa linha de pensamento. Então, você precisa olhar tendências de vários ângulos e tirar a sua conclusão daquilo que realmente pode acontecer, com base em tudo que você lê, ouve e escuta. E o radar está nos mostrando que, nessa década, a gente tem forças impulsionadoras que muita gente acha que estão só na tecnologia. Por exemplo, a guerra é uma força impulsionadora, a pandemia é uma força impulsionadora, a movimentação demográfica é uma força impulsionadora. E a tecnologia, a produtividade, a globalização são forças impulsionadoras daqui para frente. Em 2020, até agora, nós aprendemos que as empresas ficaram mais resilientes, que a migração da energia está indo para a fonte elétrica, que os fósseis, carvão, óleo, gás, petróleo, estão tendo que ser trocados por fontes limpas, que fontes de energias micronucleares estão surgindo por todos os lados. Existem fontes de multitecnologia, que a baixa emissão de carbono é necessária, a descarbonização é mais do que necessária, já virou negócio. O custo baixo da energia é uma premissa. O Web3, que é o www, vai ser trocado pela Web3, que é quando nós tomamos de novo posse dos nossos dados. Metaverso está aí, experimente, mas não crie uma igreja, coisa que eu já vi que existe. NFT, sim, são tokens não fungíveis que vão permitir que a gente no Web3 tenha a nossa própria marca, faça nosso próprio negócio sem plataformas outras. E Digital Twins são gêmeos digitais que as empresas vão ter e que a gente vai ter para nos ajudar a navegar nessa vida híbrida entre o presencial e o digital. Na migração do mundo, a África subsaariana é a preocupação, porque ela vai ter uma explosão demográfica nos próximos anos, assim como a gente tem alguns países em declínio. A gente tem muito mais idosos do que jovens no mundo, e isso vai ativar todos os sistemas de saúde do mundo. E a gente sabe que China, sim, vinha num crescimento, Índia também, questionável, não sei se isso dura muito tempo, e a gente sabe também que países como a Europa, como Estados Unidos, vão começar a perder poder econômico. O foco daqui para frente, até 2030, é no cenário econômico, que é de baixo crescimento ou até de decrescimento, no cenário político, que está caótico no mundo inteiro, no cenário ambiental, que está regendo quase todos os outros, e no cenário social, com a crise social que a gente vem tendo, inclusive de identidade humana. Em 2030, o mercado vai ser muito mais local do que global, então precisar um insumo lá da Europa que chegue até aqui, talvez não seja mais esse o desenho. A gente vê pequenas comunidades se auto-organizando. A economia vai ficar desacelerada daqui até lá, isso a gente não tem muita dúvida, então a gente não vai crescer na próxima década como cresceu na última. O trabalho híbrido vai se consolidar com predominância do digital. A educação passa a ser a educação de seres humanos para a vida no planeta, não mais apenas sobre matemática, português, arte, geografia. E em 2029, talvez a gente já tenha a Next Technology, que dá fim à era da informação e que começa a era pós-informação, onde a inteligência artificial e alguns devices vão estar dentro do nosso corpo e a gente tem um acesso mais fácil, mais simples a tudo, e isso muda radicalmente, por exemplo, a mídia que a gente tem por aí. No século XXI, negócios tradicionais tendem a encolher, negócios digitais estão com graves problemas de investimento, estão precisando enxugar, então as startups tinham muito dinheiro, não mais. As exponenciais continuam escalando porque atendem problemas sociais, empresas sem dono estão surgindo por todo mundo, e no futuro são transempresas de curto prazo que se juntam para fazer um projeto, atender um serviço, vender um produto, mas que em curto prazo também, depois disso feito no peer-to-peer, acabam saindo de cena e criando um outro tipo de negócio. O cenário daqui até 2030 é de alto risco para quem não mudar, é de sobrevida para quem mudar um pouco, é de fluxo apenas para quem ficar só mergulhado na inovação, e é de muita prosperidade e abundância para quem realmente tiver coragem de fazer mudanças mais radicais e que quiser sair na frente. A gente trabalha nesse que está pintado em verde, porque o restante
é mais do mesmo, ou então é só um prolongamento do que existe, então a gente trabalha muito para sair na frente. Uma das convenções que eu participei foi o Exploring Next da Associação de Futuristas Profissionais, e de Turku, e o tema foi o bem-estar e a saúde planetária no futuro. Temos aqui muitos problemas públicos de saúde, com o bem-estar físico, mental e social. Então, a gente está vendo muitos problemas mentais, de demência, depressão, enfim. Isso vai exigir dos governos um investimento muito grande em saúde. Sabemos que o mundo está digital, isso não é mais uma discussão, ele é digital e ponto. Então, quem ainda não digitalizou precisa correr um pouquinho. E quais são, então, os próximos desafios para a gente começar aí um pouco para o final? Sustentabilidade tem padrões muito baixos no mundo, a gente tem realmente um caminho muito longo. A gente tem hoje nas cidades uma superpopulação urbana e as cidades estão colapsando, e as pequenas estão crescendo desordenadas. A gente tem muito mais desigualdade, tudo está aumentando em escala, ou seja, problemas, falta de recurso, preço, os limites do planeta foram extrapolados, e aqui a gente tem um trabalho magnífico do Clube de Roma, muito antigo, que mostra que a gente deveria respeitar 9 limites para que o planeta não se desequilibre, e a gente já ultrapassou 4, então esse é um alerta muito importante, junto com os alertas de clima. A gente tem alertas de clima preocupantes, muito preocupantes, então a ficha precisa cair, a gente precisa olhar para isso agora. Economia desacelerada, rupturas extremas em todas as indústrias, não tem uma indústria intacta. Então, a gente está vendo agora os pequenos fazerem muito barulho mesmo, e a indústria está trocando. E um recuo da inovação de curto prazo. Eu acho que o investimento vai diminuir, porque as premissas precisam ser atendidas, e essa ideia de apostar em muita coisa para ver se uma coisa dá certo não é bem o teste de erro e acerto. Eu acho que isso agora, economicamente, não vai mais funcionar. A notícia é: 2030 não é futuro, é daqui a 7 anos e meio. O futuro agora é de 2032 em diante, tecnicamente falando. A jornada do presente para o futuro ela é bem simples. A gente precisa olhar os pilares do futuro, os dados de mudança sistêmico, social, tecnológico, econômico, ambiental, político, que impactos eles trazem para o nosso negócio, para a nossa vida, para a nossa carreira, que riscos eles apontam para que a gente possa mitigar risco, que oportunidades eles abrem para todos nós, para que então a gente possa projetar diferentes futuros, sempre mais de um, criar uma visão que é, na verdade, uma ambição, uma manifestação daquilo que a gente tem de mais nobre para contribuir com o planeta, e em troca disso a gente vai ganhar dinheiro, e a gente precisa fazer um planejamento em pelo menos 3 horizontes diferentes. O presente, o futuro operacional de 5 anos e o futuro de 10 anos. Então, se você não olha no mínimo para 10 anos, você não está olhando para o futuro. Eu sei que o cérebro tem muita dificuldade de fazer isso, mas é para isso que existem recursos metodológicos. Pilares do futuro juntam tudo isso. Não adianta falar de negócio falando só de economia. Não adianta falar de educação como se fosse uma entidade separada. Tudo isso que está na tela converge e tudo isso anda junto como um corpo humano. Então, a gente precisa falar de todos esses itens quando a gente vai falar de qualquer tipo de futuro. Além disso, estou terminando. Deixa eu só voltar um slide que é muito importante. As pessoas imaginam que o futuro se olha do presente. Tá errada essa estratégia. Você nunca pode olhar o futuro como uma continuidade lógica do presente. A gente precisa ir lá para o longo prazo e explorar todas as hipóteses para descobrir um monte de coisa, e de lá a gente olha para cá para entender como a gente cria esse caminho. E isso se chama metodologia de Futures Studies, o nome disso é backcasting. Então, muita gente está olhando o futuro daqui e está criando visões realmente muito pobres. Um dos nossos maiores desafios é a mudança do nosso pensamento, é a forma como a gente vê a vida, a forma como a gente pensa sobre a vida, a forma como a gente toma decisões. Quanto mais aberto for o nosso modelo mental, melhor.
porque a única coisa que a gente leva para 2030 realmente é o nosso modelo mental. Nenhum conhecimento, nem de 2022, vai ser útil em 2030, nem a experiência que muda todo santo dia. Precisamos sair da bolha da inovação. Eu acho que ela se esgotou, a gente não pode mais ficar falando mais do mesmo, as pessoas não querem mais ouvir isso, e a gente precisa ir para a próxima milha, que realmente é o futuro de verdade. Para falar de futuro, a gente precisa usar método, e é isso que a gente ensina aqui na W. E eu tive um webinar também com o Global Scan, para entender um pouco quem está liderando a mudança, e é muito pequena a resposta. A gente vê que nos últimos 30 anos de liderança, a maioria das empresas ainda está no modelo chefia, comando, controle, não aprendeu ainda o que é ser um coach que desenvolve os outros, não aprendeu a lidar com o mundo VUCA e a fazer os quadrantes do mundo VUCA, não se dispõe a ser exponencial, porque acha que isso é um papo só para Elon Musk, não entende o que é o líder do futuro e muito menos o que precisa ser a partir de agora. Alguém capaz de antecipar problemas e resolvê-los antes que eles existem. Essa é a pauta da W no segundo semestre, junto com governança antecipatória. Então, a gente está com a liderança muito distante daquilo que realmente precisa dentro das organizações e das empresas. E a gente tem alguns líderes aí que estão despontando, sim, como os grandes líderes do futuro. E eu acredito na troca de cadeira. Eu acho que quem liderou no século XX não é quem vai liderar no século XXI. Por fim, vocês vão receber tudo isso aqui num e-mail. A gente faz consultoria, a gente faz workshops de foresight que são muito legais. A gente faz educação futurista, vocês vão receber um cupom muito especial para a nossa trilha de curso. A gente faz pesquisa e estudo de futuro, que não é trends, por favor. A gente faz mentoria executiva de carreira e também para os executivos. E um projeto muito legal de comunicação e reputação que a gente tem aqui na W. Então, essa foi a minha apresentação de hoje. Queria dizer que a gente vai mandar no e-mail lá eu já vou responder aqui, tá, Dani? A gente vai mandar no e-mail lá, para quem quiser estudar um pouquinho, eu recomendo que você se qualifique um mínimo no Futures Thinking, que é o modelo de pensamento de futuro, no liderança exponencial, para você entender o que é, no alfabetização para o futuro, que é o Futures Literacy. A Fran vai mandar para vocês por e-mail. A gente criou um combo de 4 cursos com descontaço. Comece a estudar, não adia mais isso, se alfabetize, isso é muito importante. Dani, além de Dani, identificar em todo sentido, mas eu acho que agora a gente está no VUCA/Bunny Plus, e a liderança desse complexo instável, ela tem os quadrantes que é ser visionário, ser relacional, criar um propósito do que a gente faz e ser implementador no mesmo esquadro. Então, é isso que um líder do mundo VUCA precisa fazer, ou do mundo Bunny precisa fazer. Você já me conhece, eu sou um pouco avessa a termos da moda. Então, assim, agora é geração Y, depois é Z, depois... a gente está indo para o neo-humanismo. Então, esses termos, muitas vezes, em vez de facilitar, eles eu acho que eles nos atrapalham um pouco. Eu acho que o mundo, ele sim, não dá para a gente entender tudo que está acontecendo nesse mundo. Não dá para a gente controlar, não dá para prever, não dá para entender. E eu acho que tem uns terminhos aí que, assim, clichê, sabe? Minha opinião. Escreve sim, compartilha com a gente compartilha com todo mundo, se quiser. Galera, esse webinar, ele vai ficar gravado. Queria dizer para vocês que agora em julho a gente vai puxar o freio de mão um pouquinho, porque agosto a gente está vindo com um caminhão de novidades. A W vai ter um lugar muito maravilhoso. A gente está trazendo muito conteúdo especial, muita gente de fora. Keep connected, por favor. E mandem para a gente todos os assuntos que vocês querem saber, porque o nosso acervo aqui de conteúdo está muito grande, a gente vai dar uma super reciclada,
E no segundo semestre vem muita coisa legal por aí para ajudar você no seu negócio, você na sua carreira e você na sua vida pessoal. Tá bom, gente? Obrigada pela audiência. Se tiver alguma pergunta, digita aqui no Q&A, por favor. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Vini! Oi, Cláudia Cruz! Deixa eu parar de gravar.